TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão. Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, iniciando esse terceiro domingo do tempo comum, na leitura que ouvimos da profecia de Isaías, na Galileia estavam estabelecidas as tribos de Zabulon e Neftali. Assim também como essas tribos foram as primeiras a sofrerem as invasões assírias e serem vítimas dos horrores da guerra e da deportação. E também elas vão ser as primeiras a verem a grande luz, que é o Messias. Ela vai ser uma terra privilegiada para o início da pregação de Jesus, aquilo que nós ouvimos na narração do Evangelho. Foram as primeiras a serem devastadas pelo Império Assírio. Mas também foi onde Jesus começa a sua pregação. Onde Jesus começa o seu ministério público, será em Zabulon e Neftali. Por isso que a igreja junta a leitura do profeta Isaías, falando de Zabulon e Neftali, que vão ver uma grande luz na sua região, vão ser instrumentos da misericórdia e da bondade de Deus, com o Evangelho que fala do início da missão de Jesus, especificamente nessa região.
Quando nós vamos para a segunda leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo começa a falar das desordens que havia na comunidade, falando da importância de terem o mesmo segmento naquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. Falando da importância de viverem a unidade. E também, claro, São Paulo fala dessa importância de não passarem, muitas vezes, a ciumeira que existe nas comunidades, de que sou eu que faço, sou eu que faço, sou eu que faço. São Paulo deixa claro aqui, ó. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Não tem isso. Ele diz, será que Cristo está dividido? Por isso, meu irmão, minha irmã, São Paulo vem nos exortar sobre isso. E faz uma pergunta bem dura. Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é em nome de Paulo que fostes batizados? Será que ainda hoje acontece isso também no nosso meio? Essas, muitas vezes, adesões a certas ideias que se tem na igreja, e aí fica, eu faço parte desse movimento, ou desse, ou disso, ou daquilo, como se isso fosse a coisa mais importante. Não, meu irmão, minha irmã, o mais importante para nós o que é? Jesus Cristo. Vivermos a unidade na pluralidade. Na igreja existem muitas maneiras e expressões de evangelizar, mas todos com o mesmo objetivo. Ninguém é mais importante, ninguém é mais ou melhor, não. Se não, na época de Paulo já havia isso, imagina na nossa época, mas temos que procurar vencer isso. E o evangelho de hoje fala do chamado, né? Evangelho do chamado. O chamado dos primeiros discípulos, primeiros apóstolos, Simão, André e depois Tiago e João. Os primeiros que foram chamados. Todos pescadores. Uma profissão muito comum, muito necessária naquela região, mas também uma profissão bastante sofrida, porque tinham que passar as noites pescando, esperando todo aquele movimento da maré para poder terem êxito na pescaria. E aí Jesus, que conhecia o coração de cada um daqueles que lá estavam, passa e chama, dizendo, vem, segue-me, eu farei de vocês agora pescadores de homens. Vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês vão pescar almas. E não é um chamado qualquer. A gente percebe que o chamado é tão forte que eles largam tudo. Quando ele passa e chama Tiago e João, fala que eles largaram tudo. Largaram as redes, largaram os barcos, largaram os pais. Tiago e João largaram o seu pai Zebedeu e vai seguir Jesus. Não é abandonar os pais, mas deixar. Eles foram seguir o seu chamado, a sua vocação, para seguirem Jesus, para começar esse caminho com Ele, para começarem a ser aqueles que depois iriam dar continuidade à sua missão, dar continuidade ao chamado, aquilo que Jesus tinha um projeto, o projeto do reino,
desse convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus veio para anunciar esse reino de Deus, que estava próximo daqueles que ali se encontravam. O reino de Deus que precisava se expandir. Muitos dizem, Jesus não pensou em fundar uma igreja. Claro que Jesus desejou isso, senão ele não tinha chamado 12 para estar junto com ele. Jesus tinha um projeto, sim, de fundar uma igreja. Tanto que escolheu Pedro como cabeça da sua igreja. Senão ele não teria dito para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus quis sim fundar uma igreja. Por isso escolheu os apóstolos. E aqui narra a escolha desses primeiros. Não talvez uma igreja da forma como está estruturada, claro. Era um grupo de pequenos de pessoas, mas ele chamou aqueles que ele quis perto de si e os instruiu para dar continuidade a esse projeto do reino de Deus. Que a gente sabe que o reino de Deus não é só a igreja, né? O reino de Deus é muito maior, porque Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, mas que eles vão ouvir a minha voz e no tempo certo eles vamos ser um só rebanho, um só pastor. Mas a igreja é esse reino de Deus, ela faz parte desse reino de Deus. Por isso você também, meu irmão, minha irmã, precisa, a partir do momento que ouvir o chamado de Deus na sua vida, dar uma resposta. Muita gente pensa que o chamado para o reino de Deus é para ser religioso, religiosa, freira, padre, missionário, missionária. Isso também é chamado, claro, importante. Mas aqui, o Evangelho quer nos levar mais além. A você, meu irmão, minha irmã, mais além. O Senhor quer te mostrar a dimensão do reino de Deus, que todos nós somos chamados, não importa a nossa vocação. Na igreja tem lugar para todo mundo. É aquilo que eu dizia sobre a segunda leitura. Uma pluralidade na unidade. Cada um colocando o seu dom à disposição do reino de Deus. Então não se esqueça, você também é chamado para fazer parte desse reino de Deus, colocando o seu dom, colocando o seu talento a serviço. E que o Senhor te ajude nesse santo domingo, que o Senhor te ajude a responder com generosidade ao chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. E que o Senhor possa te abençoar nesse domingo, através das mãos generosas da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.